Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Aliás, eu antes de começarmos o episódio estava a treinar aqui uma voz diferente. Pois estavas. Ia dizer bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Foi melhor há bocado. Eu gostei desta. É, Sim. Olha, hoje o tema é meu. O tema é teu. O tema é meu e vamos falar sobre pensamento janusiano. Janusiano. Sim, eu vou explicar o que é. Ok. Espero eu, Sim. e depois vamos discutir aqui isto e acho que vai ser bem interessante e vai despertar aqui Eu muita... já estou super curiosa. Sim, vai despertar muito a nossa audiência, acho eu. Mas Ok. antes disso, Antes disso, eu quero falar sobre a Academia de Neuroestratégia, muito bem. porque tu queres saber tudo sobre a Academia, Eu não é? quero saber tudo Sim. sobre a Academia de Sim. Neuroestratégia. Olha, nós ao longo do último mês eu tenho estado a organizar uma série de aulas de neuroestratégia, que aliás... Foram abertas ao público? Sim, e partilhamos aqui no Tiveste podcast. muita gente a fazer? Sim, tivemos mais de 1.100 alunos inscritos Olha, e depois dessas aulas nós lançamos oficialmente para o mundo a Academia de Neuroestratégia, que é uma academia online que vai decorrer durante 6 meses, entre julho e dezembro deste ano, portanto o segundo semestre todo, e todas as semanas ao longo de 6 meses os alunos vão ter conteúdos de neuroestratégia. boa. Vão ter aulas ao vivo, que vão acontecer uma vez por mês, com grandes temas e com as melhores neuroestratégias e ando muito entusiasmado a preparar essas Eu aulas. tenho que te visto muito Certo, entusiasmado sim. com as coisas. Mas para além disso também vamos ter áudios de treino mental, onde vou utilizar uma série de estratégias da hipnose para ajudar a integrar conteúdos e a criar aqui progresso. Nós queremos criar progresso do ponto de vista mental, emocional e prático, que seja sólido, gradual, né, ao longo dos 6 meses. E vamos também ter podcasts exclusivos Contigo? comigo, onde eu vou apresentar, entre outras coisas, as melhores neuroestratégias dos grandes pensadores da história. E grandes pensadoras pensadores e pensadoras, grandes filósofos, líderes espirituais. Vamos conhecer e descodificar as grandes estratégias daqueles que nós consideramos os grandes líderes espirituais, uns religiosos, outros não. E vamos também estudar as grandes estratégias dos livros de referência na área do desenvolvimento pessoal. Boa, boa. Portanto, todas as semanas vamos ter conteúdos, uns em áudio, outros em vídeo, outros em texto, e acho que vai ser um projeto que me está a entusiasmar muito. Já temos, depois na sequência das aulas, Já tivemos havido muitas inscrições. muitas pessoas a aderir à academia, portanto acho que vamos juntar assim um grupo fora de série. E a academia está aberta agora durante este mês de junho para Quem quer. receber alunos e depois no dia Boa. 2 de julho termos a primeira grande aula ao vivo. Portanto, através das redes sociais, do podcast, das minhas, imagino que também... Talvez partilhe qualquer coisa. Talvez partilhes se te também a portares bem, academia se te portares bem, sim, eu ou partilho. diretamente ao Life Training. Têm lá o link, podem ver toda a informação sobre a academia e sobre a promoção de lançamento da academia. Têm lá a forma de, através do WhatsApp ou de e-mail, de colocarem as questões que tiverem que colocar. Já tem lá as questões mais frequentes, está ali tudo explicado. E, portanto, convido-vos a todos a conhecerem a Academia de Neuroestratégia e, se acharem que faz sentido, a juntarem-se a mim para 6 meses de aprendizagem Eu acho que faz espetacular. muito sentido. Sim. Estou muito curiosa. Eu tenho-te visto a preparar e a falar muito sobre este tema e acho que estás a conseguir juntar aqui uma linha né, de ideias e de pensamento e de estratégias, claro, e de conteúdos Sim. muito fixe. Sim, o que eu gosto muito nesta abordagem que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, a neuroestratégia, é que, por um lado, ela permite satisfazer
mais a questão da curiosidade intelectual e do conhecimento e da aprendizagem mais no sentido de entender e Yeah. perceber, ou uma visão sempre muito prática, que é como é que eu utilizo isto agora já para pensar melhor. Pensar melhor. Sabendo que quando eu consigo pensar melhor, também mudo a forma como Faço sinto melhor, não é? e mudo a forma como tomo decisões e como atuo, o que gera novos resultados. Yeah. Portanto, bem-vindos, juntem-se a nós. Boa, então, gostava de dizer, pensamento janusiano? Pensamento janusiano. Sim, então, Explica lá. sim, eu vou explicar, vou recorrer aqui à As minha tuas cábula notas. com a definição. O pensamento janusiano é a capacidade de conceber e manter simultaneamente duas ideias, conceitos ou hipóteses contraditórias como válidas. Ok? Ou seja, é a capacidade de conceber uma ideia e o seu oposto simultaneamente como válidos, ou seja, sem, por aceitar uma coisa, ter necessariamente que negar a outra. Ok. Ok? E, portanto, isto é claramente uma alternativa àquela forma mais clássica de olhar para as coisas, que é ou está certo ou está errado, Ok, ou é isto ou é either aquilo, or. ou é A ou é B, Yeah. não é? É mais em vez disto ou aquilo, é mais isto e aquilo. Ok? Both and. E eu fiquei curioso e fui investigar quem é que tinha que, porque normalmente chama-se isto de pensamento janusiano, mas de onde é que isto vem? Este termo foi cunhado por um psiquiatra, o Albert Rothenberg, na década de 70, e ele criou este conceito após estudar o processo criativo de vencedores do Prémio Nobel e de artistas renomados. Ah, Ou seja, conforme ele estava a perceber, olha que engraçado, estas pessoas têm a capacidade de manter em simultâneo duas ideias aparentemente certo. opostas. E é daí que surgem grandes descobertas, grandes Mas porquê progressos. janusiano? Porque o nome, boa pergunta, Yeah, Mia. O nome deriva do deus romano, de Janus, ok. que tinha duas faces e olhava para direções opostas ao mesmo tempo. Faz sentido. Conhece essa figura de Sim, assim com sim, tipo tem acho que uma sim. Não cara, sabia era um tem uma nome. cara e De um depois lado tem e outra depois na cara nuca tipo na tem outra nuca. cara, né? Portanto, ele consegue olhar para a frente e para Yeah, trás ao mesmo yeah, tempo, yeah, não é? yeah. Curioso. Portanto, não é para a frente e para trás, porque Quer dizer, é é para para a todos frente os e para a lados. frente. Yeah, para a frente e para a frente. Yeah. Sim. Mas então, na prática, este processo do pensamento janusiano é composto por três etapas: a oposição, a sustentação e a síntese. Ou seja, a oposição quer dizer que tu consegues identificar dois pensamentos aparentemente opostos ou duas ideias aparentemente contraditórias, só que depois consegues sustentá-las em simultâneo como válidas. Ou seja, o facto de conceberes uma não anula a outra. E depois consegues fazer uma síntese. A síntese pode ser juntares as duas ideias e a partir daí surgir uma nova ideia, ou descobrirem que momentos é que uma é válida e a outra, e há momentos em que a outra é válida. Portanto, consegues depois sintetizar as duas coisas em vez de, por aceitares uma, acabares por Yeah. negar a outra. Portanto, acabas muitas vezes por criar algo Novas. de novo. Eu estava a pensar que estavas a dizer isso e eu acho que há tempos vi, acho que foi o Adam Grant, Uhum. que falou sobre qual era a maior prova de inteligência. Também acho que eu já vi outras pessoas a falarem disso. Acho que na altura que vi não falaram no pensamento janusiano, mas dessa ideia de perceber que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E realmente é algo que tenho pensado muito ultimamente. Uhum. Né? E também pode-se aplicar em muitas áreas em relação àquilo que está a acontecer lá Sim. fora, mas também no que está a acontecer cá dentro. Eu posso sentir duas coisas opostas ao mesmo tempo. Certo. E uma não nega a outra. E uma não nega a Só que, outra. só que este, não é, eu posso achar, por exemplo, que seguir as tradições é bom e ao mesmo tempo também sentir ou acreditar que seguir as tradições é mau. Certo. Certo? E uma coisa não precisa de negar a outra. Aham. Só que o que acontece acho que com muitas pessoas é que suster estas coisas aparentemente opostas em simultâneo obriga a um trabalho intelectual constante Yeah. e não te dá uma direção clara ou no fundo torna as coisas um bocadinho menos previsíveis. Porque, por exemplo, se eu acreditar que manter a tradição é bom
e manter a tradição também é mau. Quando se trata de lidar com uma tradição, eu não consigo, à partida, dizer se vou segui-la ou não. Yeah. Né? Então cria aqui um bocadinho de... Incerteza, né? Cria incerteza, cria dúvida. E como muitas pessoas têm extrema dificuldade em lidar com a incerteza e com a dúvida, preferem dizer, não, a tradição é sempre bom. Ou a tradição é sempre má. Olha, há uma coisa em particular onde eu penso muitas vezes em como o pensamento janusiano está muito presente em mim, que é quando se lida com aquilo que é natural. Não é? Yeah. Porque há muitas pessoas que simplificaram muito este pensamento e dizem, não, aquilo que é natural é o que está certo. Não é? Então aplicam isso a mais variadas coisas. A alimentação certa é aquela que é mais natural. A forma de lidar com ou de gerir as relações é aquela que for mais natural. E natural sendo aquela que apareceu espontaneamente na natureza. E há outras pessoas, pelo contrário, que acham que isso de ser natural é o passado, não é? Agora o que interessa é o que é que nós queremos. E quando eu penso neste assunto, eu acho que aquilo que é natural é bom e também é mau. Não é? Tudo depende da situação, da intenção, tudo depende do impacto. Então, isto, claro que eu percebo que para mim isto causa às vezes alguma incerteza, Yeah. porque o facto de descobrir numa determinada área o que é mais natural não me indica claramente o que é que eu vou fazer a seguir com isso, mas para outras pessoas indica. Portanto, elas acabam por ter assim um pensamento mais linear em relação a este tema, em relação a muitos outros. Não é? Portanto, eu acho que tu gostas muito de falar de parentalidade. Gosto. Gostas um bocadinho. Gosto e não gosto. Gostas e não gostas. Faço ideia. Mas tu fazes muitas propostas que são um apelo à aplicação do pensamento janusiano, Certo. não é? Eu estava aqui a pensar nisso mesmo. Só que muita gente fica confusa com isso. Por isso é que, não, mas diz-me qual é a regra. Exatamente o que é fazer. Qual é a regra? Eu não quero estar aqui a suster uma coisa e o seu contrário em simultâneo. Eu quero é que me digas o que é que está certo e o que é que está errado, não é? O que eu tenho reparado, porque eu estava a pensar exatamente nisso, da parentalidade e da culpa muitas vezes ligada à parentalidade. E uma forma que eu tenho descoberto que para mim é a melhor forma de lidar com a culpa é assegurar as duas verdades ao mesmo tempo. Eu quero estar com os meus filhos e também não quero estar com os meus filhos. Né? Eu sou mãe, mas também não sou mãe. Né? E isso a mim, utilizando este pensamento cada vez mais, na realidade, ajuda-me a ter mais clareza e, acima de tudo, ajuda-me a sentir mais paz. De saber que, sim, as duas coisas são verdade ao mesmo tempo e eu não preciso de Negar ou excluir. negar e eu vou escolher, vou acabar por escolher, mas nem sempre vou fazer a mesma escolha. Né? E tenho essa permissão quando seguro as duas verdades ao mesmo tempo, quando tomo uma decisão. Imagina, alguém convida-me para uma coisa, mas também tenho compromissos familiares. Uma vez, se calhar, vou escolher os compromissos familiares, outra vez não vou escolher sair com amigos, whatever. Eu acho que acaba por nos dar muita mais liberdade. Liberdade de Sim, de escolha de tudo. E dá-te a liberdade, não é? Eu, há pouco, quando estava a falar destas fases do pensamento janusiano, não é? Que é primeiro perceber as ideias em oposição, depois sustê-las em simultâneo e depois fazer a síntese, não é? Mas mesmo na síntese, a outra coisa não deixa de ser verdade. As duas coisas continuam verdade. As duas Não é? coisas continuam a ser verdadeiras. Daí que muitas vezes a síntese é a criação de alguma coisa nova. Certo. Portanto, do facto de tu teres conseguido suster as duas coisas em simultâneo, tu conseguiste suster que, eu sou mãe, mas também não sou mãe. É. Não é? Daqui nasce alguma coisa, que é um ato criativo, não é? Só que muitas pessoas nunca chegam a ceder a esta liberdade, mas também a esta criatividade e flexibilidade, porque eu agora sou isto, não é? E portanto, como sou Agora isto, sou mãe e tenho que me agora sacrificar sempre. já não posso ser as outras coisas Yeah. todas, não é? Então fico, não é? E nós temos muitos momentos na nossa vida onde até uma coisa que era verdade agora é substituída por outra coisa que é verdade e a anterior é negada, Yeah. não é? E nós até pensei um bocadinho nisto acerca de um tema que nós discutimos aqui no podcast há uns episódios,
que era sobre a idade, não é? E as coisas que nós dizemos, ou talvez fosse bom Olha, tenho sido boa a praticar aquilo que Sim, prometi, sim. que não estava à espera que ser esta idade ia ser assim. Sim, mas a idade é uma coisa que parece que se nós não praticarmos este pensamento genusiano, começamos a substituir uma coisa por outra, não é? Yeah. Pode ser verdade que, ok, eu sinto-me envelhecido e também me sinto jovem. Uhum. Ok? Uma coisa não anula a outra. Yeah. E parece que há pessoas que dizem, não, tu tens que escolher, ou é uma coisa ou outra. Ambas as coisas não podem ser verdade. Uhum. E eu acho que nós conseguimos pensar em tanta coisa na nossa vida, os nossos hábitos, a forma como gerimos as nossas relações, a forma como trabalhamos, não é? Que é sempre muito ou isto ou aquilo. Uhum. Quando temos uma discussão política, não é? Uhum. Tu ou és uma coisa ou és a outra, não podes ser as duas coisas em Yeah. simultâneo. Olha, ontem mesmo vi uma coisa que achei um piadão. O Henrique Raposo, que é Sim. um cronista do Já Expresso, sei. escreveu uma coisa, não é? E ele faz muito clickbait, não Yeah, é? of Escreve course. coisas Rage bait, clickbait. propositadamente para ser. Of course. Ele é bom a fazer isso. Pois mais que clickbait é rage bait, é para as Às pessoas se vezes é. chatearem com Yeah, ele yeah. e assim. E ele escreveu que tu não podes ser feminista e ao mesmo tempo Ir ao concerto do Bad Bunny. ir ao concerto do Bad Bunny, porque ele tem lá a casinha e escolhe Casita. a casita e escolhe mulheres atraentes para irem para lá. Yeah. Não é? Lá está, e ele estava a apelar que tu não podes ter aqui um pensamento Não pode ser genuíno. feminista e querer ir E- para a casita. E, certo, não é? É. Que, pronto, até alguém comentou, e bem, pronto, faltava-nos um homem A explicar. a explicar o que é ser feminista ou não é. Yeah. Exato. Também apanhei os tipos do jovem conservador de direita a dizer, sim, que é verdade, só as pessoas que não são feministas é que podem ter mulheres bonitas. Sim, não é? exato. Os feministas têm que ficar e os feministas têm que ficar com as mulheres feias. não é? Exato. Que era, de facto, eles apanharam bem aquilo, Yeah, que ou é uma coisa ou é Yeah, outra, não é? yeah, Que pensamento tão Sendo que havia também homens na casita, né? assim, mas Pois. assim, pronto, o pensamento do Henrique Raposo era genuinamente totó, não é? Mas foi apresente, pronto. Mas é aquilo, eu acho que ele, Eu acho que ele, se falasses assim mais a fundo, se calhar. sim, ele diz coisas só para. Sim. Acho que Para muita puxar. gente que nos ouve já lidou com os pensamentos dele, porque ele, propositadamente, em relação a quase tudo, tenta criar clivagem, não é? Certo. Tenta polarizar. Sim, eu gostei, eu estive a ler os comentários, dizia, houve ali muitas pessoas que se esforçaram mesmo para segurar as duas coisas ao mesmo tempo, Sim. né? O ser feminista e achar piada o concerto e tudo, né? Tu negares a possibilidade do pensamento genusiano, ou seja, tu negares a possibilidade de suster as duas coisas em simultâneo, é uma belíssima de uma estratégia de manipulação. E do controlo, né? De manipulação e controle. Porque se eu te sim. quiser manipular, eu posso dizer, não, Mia, ou é uma coisa ou é outra. É uma boa forma, né, quando se questiona a consistência, né? Porque nós não somos seres muito consistentes, mas cobramos muitas vezes a inconsistência das pessoas, não é? Como neste caso que estavas a levantar do ser feminista e ser escolhida para ir para a casita do Bad Bunny, não é? Tu até podes gostar, e eu acho que as mulheres são muitas vezes acusadas neste sentido, não é? Tu não podes ser ativista pelas causas das mulheres e ser feminista e ao mesmo tempo gostar de ser submissa e gostar da BDSM, por Sim. exemplo. Ou não podes ser comunista e usar um iPhone, Exato. não é? Yeah. Que deve existir uma forma de suster as duas coisas em simultâneo. A pessoa não é necessariamente incongruente ou desalinhada, só que nós acusamos-la de o ser Yeah. porque usamos este pensamento dicotómico, né? Que é uma coisa ou é outra. Né? Yeah. Eu acho que até ultimamente eu tenho tido muitas conversas com amigos e até com clientes de coaching, onde surge o tema da não monogamia. Né? A não monogamia é o suster, às vezes, duas ideias como eu gosto desta pessoa e também gosto daquela pessoa. Certo. Só que inicialmente estas ideias são apresentadas como opostas, que é, se gostas desta pessoa, tu não podes gostar de outra, não é? Portanto, para suster as duas coisas em simultâneo,
Portanto, isso é uma impossibilidade para algumas pessoas, não é? Yeah. Por causa das Da crenças que têm. Sim, exato. Mas para outras pessoas, lá está, elas conseguem suster as duas ideias em simultâneo e depois fazer uma síntese. Sim, exato. Fazerem as suas próprias Eh, escolhas, não é? sim. Yeah. Eu acho que uma das coisas que se tem, tu falaste há bocado do Adam Grant, não é? Que é Grande pensador. um pensador e um professor universitário muito conhecido, que aliás tem um livro magnífico que se chama Pensar Em Melhor, português, sim. em português, eu acho Think que Again. Think Em Again inglês, Think Again. na Em versão inglês. original, Uhum. e ele de facto fala desta capacidade de manter pensamentos aparentemente opostos em Uhum. simultâneo como uma, uma grande prova de inteligência. E ele, tal como muitos outros autores e pensadores, reforçam a necessidade quase imperiosa de nós educarmos as nossas crianças para o pensamento janosiano. Uhum. Ou seja, ajudá-las a perceberem que, em relação a tanta coisa na vida, elas podem manter ideias aparentemente opostas, não é? Elas podem gostar da escola e não gostar da escola em simultâneo. E isso não é. Não, estas ideias, elas não são incompatíveis. Elas podem estar presentes em simultâneo. E elas podem perceber que pá, eu posso gostar do meu pai e também não gostar do meu pai. Uhum. Porque há coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto e está tudo bem, não E é? é uma coisa que falámos já um episódio há muito tempo, acho eu que era tu podes amar alguém e há momentos em que não gostas daquela pessoa, não é? Certo, certo. E E- também podes confiar em ti e também não confiar em ti. Não é? Porque estas ideias que aparentemente são opostas, nós vamos, espera aí, tu ou confias em ti ou não confias em ti. Ou sabes ou não sabes. Ou está certo ou está errado. Na realidade, eu não preciso estar constantemente a fazer esta escolha. O desenvolvimento pessoal, assim mais pop, não pratica este pensamento janosiano, Não, não é? não propõe normalmente uma troca, que é em É, vez de estás em efeito, tens de estar em causa. exato, Em vez de teres pensamentos negativos, tens de ter pensamentos exato. positivos. Uhum. Em vez de não acreditares, tens que acreditar, né? Yeah. E acho que é uma das coisas É desgastante. é desgastante e não é verdadeiro, Uhum. porque quando tu, com calma, não é? E estás realmente num caminho de autoconhecimento, onde estás realmente a prestar atenção àquilo que acontece dentro de ti, tu percebes que estas ideias aparentemente opostas, que elas manifestam-se simultaneamente, Yeah. não é? Que tu podes gostar e não gostar de uma determinada coisa, Uhum. não é? E quando nós promovemos a ideia de que não, tu ou é uma coisa ou é outra. Isso acaba por causar uma certa confusão e uma certa dificuldade em aceitar-te tal como és. Diz assim, pá, Pois é isso. eu não me devia sentir assim, não é? Uhum. Eu não me devia sentir assim em relação a esta pessoa, porque parece que tenho emoções contraditórias Yeah. ou tenho pensamentos contraditórios sobre isto, não é? Uhum. Eu devia. Sabes que mesmo. Eu até pensei nisso. Nós discutimos isto aqui no podcast há anos. O Mark Manson, que é outro autor muito conhecido, ele teve um vídeo que ficou assim super viral há uns anos, onde ele veiculava aquela ideia de que ou é um hell yes ou é não. Sim, Não sim, é? sim, sim. Se não for um hell yes, é um Sei não. não. Ou seja, quando alguém te pergunta, queres não sei o quê, ou é muito yes, Yeah, ou yeah. então se Pá, sim. estás nhanhanhã, isso já é um não. Yeah. Mas isso não é, em Não é parte, verdade. isso não é uma negação do pensamento genosiano, Eu porque acho o que é. pensamento genosiano diz que em relação a algumas coisas, se calhar é sim e não ao mesmo tempo, não é? Certo. E isso não quer dizer que, isso não quer dizer que é não, só quer Não. dizer que é sim e não ao mesmo tempo. Certo, se calhar vou descobrir que é 51% sim e 49% não. Ou não. E posso acabar a dizer que sim na mesma, não Yeah. é? Parece que algumas pessoas ficam muito perturbadas com isto, não é? Que é, então, mas eu vou ter relações com pessoas que têm Mas nós estamos muito sentimentos sim, mas contraditórios. estamos tão programados para isso, não é? Tu tens que escolher, tens sempre que fazer uma escolha. Tu estavas aqui a falar da questão da não monogamia, por Hum, exemplo, não é? Tu estás muito programado, não, tu tens que escolher uma pessoa e é essa pessoa para a vida toda. hum, E depois, por causa dessa programação, depois há uma série de sentimentos de culpa, de nos sentirmos desadequados e seja o que hum, for, se não for isso que se está a sentir. hum, Em vez de admitir que se calhar às vezes é isso que sinto e outras vezes não é bem isso que hum. sinto.
quem diz nesta situação, dizem tantas outras, não é? Eu, Tens que escolher a profissão, tem que ser essa a profissão, não podes... mudando assim um bocadinho Hum. o contexto, por exemplo, quando eu estou a trabalhar dentro de empresas, às vezes vejo que algumas empresas e alguns líderes e algumas equipas são muito boas a utilizar pensamento venusiano. E isso permite-lhes criar coisas novas e chegar a novas soluções. Mas há outras que estão muito presas a esta dicotomia, que é ou é ou não é. Hum. Ou usamos inteligência artificial ou não usamos inteligência artificial. Não é? Pois. Só há um caminho. Hum. Ou apostamos na qualidade ou reduzimos custos. Não é? Uhum. E às vezes isto são falsas dicotomias, porque às vezes é possível, não é, apostar na qualidade e reduzir custos. Uhum. Às vezes é possível implementar IA ao mesmo tempo que também não Uhum. implementamos IA. Sim, e isso liga a uma das minhas conversas preferidas, que é sobre as nossas necessidades humanas, não é? Que parece muitas vezes que ou posso nutrir as minhas necessidades ou as tuas necessidades. Hum. Quando, se eu me der o trabalho de pensar um bocadinho, praticamente sempre há formas de satisfazer as necessidades de todos. Se calhar não exatamente ao mesmo tempo, se calhar não exatamente com as estratégias inicialmente propostas, mas existe essa possibilidade de sairmos de uma situação com as necessidades nutridas de Sim, todos. quando tu estás a lidar por exemplo, com alguém que estás a acompanhar profissionalmente e a pessoa está em sofrimento por causa de uma escolha que tem que fazer, Uhum. o sofrimento vem muitas vezes da incapacidade de criar mais alternativas Certo. para além daquelas que estão em Sim. cima da Sim, mesa. sim, sim. Porque aquelas que estão em cima da mesa parecem, Opostas. parecem mutuamente opostas, não é? Uhum. Que é ou tenho filhos ou não tenho filhos. Yeah. Ou fico aqui em Portugal ou vou para o estrangeiro. Uhum. Ou me divorcio desta pessoa ou não me Sim. divorcio desta pessoa. Não é? E que aqui a proposta de, espera aí, sim, estas duas ideias, elas são opostas, não é? Mas deixemos tê-las em simultâneo e não as tomar necessariamente como certas ou erradas, não é? Porque se elas estão em cima da mesa é porque elas de alguma forma são apelativas. Sabendo que ambas as coisas estão certas, o que é que surge aqui? E às vezes de facto surgem ou novas alternativas ou uma capacidade de fazer uma escolha, mas que não vem de um sítio de para isto estar certo, a outra coisa tem que estar errada. O que Certo. traz um bocadinho mais de paz, né? E também, se calhar, percebemos que eu posso fazer uma escolha agora e depois posso mudá-la. Uhum, Não é? Que não é uma escolha para todo o sempre, que acho que uhum, é uma coisa que também está muito presente, né? uhum, Que é, vemos esta escolha como muito determinista. uhum. Sim. Eu isto assim em grandes blocos, não é? Embora assim, os exemplos mais clássicos da utilização deste pensamento é quando se fazem certas descobertas, por exemplo, no campo da ciência, e onde as descobertas são feitas porque nós pegamos em duas coisas que aparentemente eram opostas e dissemos, mas espera aí, se uma coisa, não é? Se elas ambas forem verdadeiras, o que é que sai daqui? Mas onde é que eu vejo assim em grandes blocos isto está acontecendo na nossa vida? Na ideia de que tu ou tens segurança ou tens liberdade, né, e que, pá, tens que escolher, É. porque sempre que tu promoves segurança, perdes liberdade, mas se promoves liberdade, perdes segurança, e isto cria, esta dicotomia cria um sofrimento muito grande, e o outro é aquele de que tu estavas a falar, que é ou eu ou os outros. Ou me ponho a mim primeiro, ou ponho os outros primeiro, e que estas coisas são opostas. E que quando nós conseguimos integrar estes aparentes paradoxos, surgem novas possibilidades que acho que são muito interessantes. Outro sítio onde eu vejo isto é quando nós falamos em mudança. Parece que, porque há aqui duas coisas que aparentemente são opostas, que é ou mudo ou não mudo, não é? Ou fico ou vou. Ou fica igual ou fica diferente. E quando nós dizemos assim, mas espera aí, ambas as coisas podem ser verdadeiras. Nós podemos mudar e ao mesmo tempo manter as coisas como são. E também podemos manter as coisas como são e ao mesmo tempo mudar. Isto parece um contrassenso. Aliás, quem tem dificuldade com o pensamento genusiano ouve-me a dizer isto e diz: pá, o Pedro é estúpido. Yeah. Então ele está a dizer que é possível mudar sem mudar. Mas quem tem mais treinado no pensamento genusiano já conseguiu aceder aos exemplos e diz: claro que é. Eu posso, sei lá, eu posso mudar o meu corte de cabelo mantendo o mesmo género de corte que eu tenho, que é uma mudança, mas ao mesmo tempo também, E o cabelo depois também cresce. ao mesmo tempo também é uma não mudança, não é? Yeah. Eu adoro exemplos de cabelo porque o meu corte é sempre muito parecido. Mas é muito engraçado que eu vejo
as pessoas têm mais dificuldade, lá está, porque se calhar foram menos estimuladas e foram mais treinadas para sim ou sopas, ou é ou não é? E que esta dificuldade faz com que elas quase entrem em sofrimento quando tu começas a trazer paradoxos para cima da mesa, não é? Yeah, Porque o paradoxo é o pensamento é janusiano isso. por excelência, não é? Yeah. Que é uma coisa e o seu oposto, não é? Quando tu dizes, às vezes, não é? É quando tu, às vezes tu ganhas certeza quando aceitas que a incerteza é permanente. Claro. Quem está menos treinado para este tipo de pensamento fica só confuso com isto. Yeah. E é por isso que é necessário treiná-lo um bocadinho. Eu acho que é por isso que há tantas pessoas que gostam de paradoxos e percebem que na integração dos Uhum. paradoxos estão grandes momentos de desenvolvimento pessoal e tão grandes estratégias para ir navegando melhor os desafios da vida. E para outras pessoas, os paradoxos são só um motivo de sofrimento, que é não entendo, não percebo, Causa-me incerteza, não quero, ansiedade. ou é ou não é. É, só, Yeah. só pode ser. E eu acho que todos ficaríamos a ganhar se, se fizéssemos esse treino, se estivéssemos mais em paz com esta, quer dizer, mais em paz. O que eu sinto, que eu estava a dizer há bocado, não é? Traz-me, hoje em dia isto traz-me mais paz de que posso segurar essas duas coisas ao mesmo tempo. Estava-me aqui a lembrar também que estavas a falar do Adam Grant e via o Adam Grant, cheguei a um livro que é mais um livro de parentalidade, que já agora que se chama Raising Critical Thinkers. Não me estou a lembrar da autora, que é uma autora, mas Raising Critical Thinkers para quem tem interesse, porque tu há bocado mencionaste isso, não é? De Uhum. ensinarmos aos nossos filhos este tipo de pensamento. Esse é um bom livro para quem tem esse interesse também. Uhum, sim. Yeah. Então, nós hoje estávamos, no fundo, a falar aqui sobre pensar melhor, Yeah. porque o que temos aprendido, e acho que está a ficar cada vez mais sólido do ponto de vista de investigação, é que para nós podermos progredir na nossa forma de pensar, é bastante importante conseguir conceber estes espaços onde coisas aparentemente opostas não se tornam mutuamente exclusivas, elas podem ser mantidas em simultâneo. Isto ajuda-nos a pensar melhor, cria mais E possibilidades. cria mais possibilidades, Ah, e nós não falamos disso agora, mas nós podemos levar isto para, muito para o campo político, da política global, sim, dos conflitos globais sim. que acontecem no mundo, não é? Que não precisamos de afastar totalmente um lado e só escolher Hum, o outro. sim, É. sim, porque tu podes criticar Israel sem ser antissemita. Certo, Tu podes estar interessada no bem-estar de um povo e também do outro povo com quem estão em é em conflito. conflito, não é? Isso. Yeah. Uma coisa não exclui a outra. Uhum. Só que muitas vezes Tu podes querer defender as vidas de algumas pessoas e achar que haver uma intervenção pode ser importante ao mesmo tempo. sim, tu podes te interessar Yeah. pelos direitos dos animais e também te interessares pelos direitos das pessoas. Yeah. Não é? Yeah. Só que, não é? Muitas vezes utiliza-se o oposto do pensamento janusiano como uma arma de arremesso. Quer dizer, não, se tu estás interessada nisto, então não estás interessada naquilo. Certo. Se tu falas disto, então é porque não queres falar Uhum. daquilo. Se defendes Palestina, és antissemita, não é? Foste buscar o mesmo exemplo que eu fui buscar. Sim, Tá, foi até vai porque... buscar os teus próprios exemplos, Mia. Tá bem. Esse porque é um treino para mim. Este tipo de ataque é mesmo para nós não sermos controlados por ele, não é? Porque às vezes dizem-nos uma coisa e nós dizemos, pois é. Não é? Uhum. Só que se nós formos capazes de, espera aí, uma coisa não anula a outra, não é? Eu posso ter as duas coisas em simultâneo. Yeah. Isto vai-nos criar muito mais possibilidades na vida Yeah. e vai-nos também, acho que, deixar um pouco mais serenos, porque não estamos constantemente a tentar negar coisas que Certo. existem dentro de nós em simultâneo. Acho que temos de Não é? ser ativistas pelo pensamento janusiano. É isso, Uhum. parece-me bem, sim. Uhum. Nós no fundo estivemos aqui a falar sobre, acho um método para pensar melhor. Será que é verdade que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo e também podem não ser verdade ao mesmo tempo? Isso é um meta-pensamento janusiano, Isso. Mia. Sim. Yeah.
Eu estava aqui a tentar terminar o episódio falando da Academia de Neuroestratégia e tu dás-me um nó destes que eu agora ficava a pensar nisso durante meia hora. Academia de Neuroestratégia, sim. Vão lá ver tudo sobre a Academia, porque ela está a ser lançada agora. E podem aderir à Academia com as melhores condições. E também vamos falar sobre pensamento genociano dentro da Academia e muitas outras Entre coisas. muitas outras Acho que vão gostar muito e vamos dar-lhe uma dimensão sempre muito prática. Estratégias para pensar melhor aqui e agora, está bem? Eu depois vou dando notícias ao longo do tempo sobre como é que está a correr a Academia, mas o ideal é vocês terem as notícias do lado de dentro, assistindo às aulas todas e recebendo os conteúdos todos. Obrigada, Pedro. Sim, boa. Obrigado por me deixares falar do meu projeto aqui no, aqui no teu podcast. Boa. Obrigado, Mia. Até para a semana. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.